Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você a Procuradora-Geral do município de Santos, a advogada Renata Reis, e o empresário André Ursini. E a gente vai começar conversando sobre o final da greve, André, dos peritos do INSS. Depois de 52 dias em greve, eles voltaram sem reajuste, mas eles têm o compromisso do governo de que se houver reajuste para alguma categoria, eles ganham 19,9%. E eles firmaram o compromisso de tentar zerar a fila de perícias, que já era grande antes da greve e está enorme agora depois da greve. Eles se comprometeram também a repor em 8 meses os 52 dias parados. Será que alguém vai fiscalizar isso direitinho, André? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, a Renata. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Difícil acreditar, né, Paulo? A gente sabe muito bem que o quanto as pessoas sofrem nessa fila aí de perícia de INSS não é de hoje, é há anos, né? Até nem tanto por toda a culpa dos médicos, né? Mas até pelo próprio equipamento público do INSS, que às vezes tem carência, deficiência de atendimento, não é esse todo o problema, né? Mas assim, é difícil a gente conseguir entender que essas pessoas serão atendidas dentro dos 8 meses aí. A gente espera, logicamente, que dê uma normalizada dentro do padrão normal antes da greve, que já era de uma fila grande de espera, né? Mas assim, o que a gente espera mesmo é que as pessoas sejam atendidas, né, Paulo? Essa é a verdade. Agora, os peritos de INSS, Renata, eles já se colocaram numa posição antipática para a população durante a pandemia, porque eles são médicos, eles se recusaram a atender. Então a gente tinha médicos na linha de frente do atendimento à pandemia e médicos peritos se recusando a atender por falta de condições sanitárias. Na realidade, o poder público, quando ele lida com o médico, precisa ter toda uma cautela, um cuidado, né? Quem é do Poder Executivo sabe a dificuldade que é. Eu não estou falando contra os médicos, inclusive porque eu sou filha de médicos, então, mas é uma classe muito corporativista. E a gente vive num país em que, se os médicos, ainda que servidores públicos, eles não tiverem uma complementação no setor privado, fica bastante complicado porque o poder público paga razoavelmente muito menos do que se paga no setor privado. O que acontece na prática é que os médicos se colocam até numa posição de facilidade para fazer algumas exigências, porque o serviço público precisa do médico. Então, como que você vai colocar, se a gente já vive dentro de um padrão de normalidade, aspas, como o André falou, antes da pandemia, uma fila enorme, como é que você fica 52 dias parados e você vem com a promessa de zerar isso? A menos que tenha realmente uma força-tarefa ou se coloque mais gente para trabalhar. Realmente é uma posição antipática desta classe de médicos, aí no caso dos peritos, porque foi como você falou, a gente teve muito médico sem reajuste, porque a gente teve aí 2 anos bastante complicados durante a pandemia, na linha de frente, trabalhando em condições de risco no começo, principalmente seu e da sua própria família. Tinha médicos que não, a gente chegou aqui em Santos a fazer a prefeitura aluguel de hotéis para hospedar os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, porque nem para casa eles podiam voltar diante da gravidade da pandemia. E aí os médicos nessa situação aqui se colocam numa posição, no meu entender, um pouco mais confortável, porque eles sabem que o serviço público precisa deles, que a população precisa deles, e eles têm como moeda de troca a prestação desse serviço. Só para finalizar, em relação à reposição dos dias parados, médico é algo bastante difícil de controlar mesmo, mas quando o poder público quer, ele controla. Eu fui servidora pública do Tribunal de Justiça dos anos de 98 até 2003.
e eu participei daquela greve grande do judiciário, que eles ficaram mais de 2 meses parados. Eu fiquei um pouco menos que isso, porque logo eu passei num outro concurso e saí da prefeitura, do Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Justiça, com a decisão judicial, determinou que se fizesse a reposição de todos os dias parados, nós repunhamos 1, 2 horas por dia com cartão de ponto, e quando eu saí para assumir a procuradoria lá em Santo André, eu tive que compensar financeiramente os dias que eu não consegui repor, porque não deu tempo. Então, a gente acredita que vai ser controlado direitinho a reposição desses 52 dias parados, porque os salários não foram descontados. Em relação a médicos que atuam na linha de frente, eu gostaria de fazer uma homenagem a todos eles, né? Muitos perderam a vida, muitos contaminaram familiares, muitos perderam o convívio da família, como a Renata lembrou, ficaram hospedados em hotéis, em pousadas, para não voltar para casa e correr o risco de contaminar a família. Eu queria homenagear todos eles na pessoa do cardiologista Sérgio Paulo Bueno de Camargo, que sempre participou de programas de televisão aqui, que era um exemplo de médico estudioso, dedicado, e que morreu logo no começo da pandemia, no final de março de 2020, aqui em Santos. Ainda nessa área de saúde, Renata, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, preocupada com a expansão no mundo da varíola dos macacos, que é endêmica no Congo, no Senegal, mas que atingiu outros 12 países com mais de 130 casos confirmados, mais de 100 novas suspeitas, a Anvisa pede que aviões que cheguem no Brasil e nos aeroportos o uso de máscara, de álcool gel e de distanciamento, como na pandemia. Na verdade é uma manchete assustadora, né? A gente quando lê, que é para quem não gosta de ler conteúdo da notícia até o fim, assusta, eu fiquei bastante assustada com isso. Depois eu fui me inteirar ontem um pouco mais desse assunto e vi que é uma questão já endêmica, uma questão já tratada com naturalidade nos países em que ela existe, e existe vacina e existe tratamento, então não é uma doença que assuste como aconteceu com o Covid. Mas, diante de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos e meio que a gente está vivendo com a pandemia, qualquer notícia desse tipo assusta bastante, porque tudo que a gente não quer é mais doença e mais risco de doença para qualquer pessoa, que impossibilite a nossa vida normal, ainda que seja por um período curto. De qualquer forma, eu creio que esta medida em aeroportos, ela é uma medida salutar e deveria, na minha opinião, ser tida como obrigatória. Eu creio que, independentemente de pandemia ou de qualquer estado sanitário que o país esteja passando, eu creio que deva ser uma sistemática adotada para sempre, porque as doenças, elas existem, é um ambiente fechado, muitas vezes por muitas horas você fica dentro daquele ambiente sem circulação de ar, apesar de que alguns dizem que o risco ali de contaminação não é dos maiores, mas eu acredito que é uma medida que deveria ser adotada nos aeroportos como rotina. Agora, o jovem de 20 anos, diante dessa notícia, fala: sai Zika, não é, André? Outra doença epidêmica, outra pandemia. Mas assim, Paulo, ninguém merece, né? A gente tem que entender que assim, o começo da pandemia, ele trouxe junto uma série de doenças que agora a gente vai ter que conviver com isso aí, a gente vai ter que administrar de uma forma muito responsável, de uma forma um controle muito eficiente por parte das autoridades públicas, né? Principalmente as de fronteira, né? Que a gente sabe que grande parte dessas transmissões vem de fronteiras, mas assim, a gente não vai poder baixar a guarda, porque essas doenças novas virão, de outros países virão. Então, assim, o uso constante da máscara, por exemplo, hoje, no meu ponto de vista, já poderia, nos quartos de hotéis, quando a gente chega, ser disponibilizado, para ser opcional. Eu sempre conto que a minha primeira ida à China, em 2010, quando cheguei em cima da minha cama, tinha uma máscara de ataque químico. E aquilo me impressionou, né? Porque você nunca viu um negócio daquele, tal, e a recepção do hotel explicou, não, isso aqui é por causa de prevenção. Então eu acho que a gente tem que realmente agora trabalhar com certas prevenções, Paulo,
Até porque a gente tem visto aí algumas falas de alguns especialistas, até agora o caso que está acontecendo da hepatite nessas crianças, que pode ser por uma carência de contato com outros seres humanos, que você não criou anticorpos dessas crianças nos últimos 2 anos, que ficou com uma imunidade baixa e abriu aí um precedente para que tenha um contágio de hepatite. Então, quer dizer, a gente não sabe quais as consequências desse isolamento de 2 anos nas crianças. Então, todo cuidado é pouco. Nesse momento, eu acho que vale a atenção, vale a regra da vacinação, vale o controle sanitário e vale principalmente, Paulo, a responsabilidade de cada um ali de continuar mantendo, quando puder, a higienização das mãos, ter sempre um pacotinho de máscaras no carro. Eu continuo comprando na empresa. Outro dia meu filho até brincou, falou, eu continuo comprando, continuo distribuindo para os funcionários terem guardado assim que houver necessidade ou tiver contato com alguém com um resfriado, usar a máscara, porque não há problema, não temos vergonha disso. E a gente vai ter que continuar assim por um longo tempo, não vai ser pouco, acredito eu que aí uma década, que a gente vai ter que ter bastante atenção com relação a essas doenças. Eu lembro que no começo de 2020, eu participava de um programa de rádio com você falou que tinha tido uma reunião com empresários chineses e todo mundo se afastou de você. Exato, exatamente, de um presidente de um banco, um dos grandes bancos da China. E tive com ele ali na Faria Lima, na sede do banco, na sede brasileira do banco, né? E ele falando que tinha acabado de chegar, e foi até engraçado, porque me recordo que naquela mesma semana também tive uma reunião com um empresário que tinha ido a um casamento na Bahia, que foi onde várias pessoas tiveram uma contaminação, né? E eu estava na reunião com ele quando ele recebeu a ligação do filho, dizendo que várias pessoas familiares que tiveram no casamento estavam com o Covid. Então, assim, a gente começou com aquilo tudo muito novo, né? A gente muito assustado, e eu saí dali diretamente para fazer o exame. Não foi naquele momento que eu contraí, tive por 2 vezes Covid, mas não foi naquele momento. Mas assim, era algo que a gente era desconhecido. Hoje, a gente sabe, né, Paulo, das nossas responsabilidades, a gente sabe como a gente minimizar os riscos, é uma palavra que eu uso muito, minimizar risco. Então, a gente tem que ter essas prevenções mesmo. Bom, Terceira Via, nessa semana, teve episódios importantes, né? O governador de São Paulo saiu da disputa, inclusive ontem nos meios de comunicação se dizia que o fator determinante para a desistência dele foi ele ter sabido que o governador atual, Rodrigo Garcia, não daria a ele o apoio na eleição. Eu perguntei para o João Dória hoje, ele falou que é falso isso, que não aconteceu isso. Mas ontem também o ex-presidente Michel Temer disse que não é candidato, André, não é o candidato da Terceira Via. Sim. Você continua achando que o Mourão pode ser a Terceira Via? Não, eu tinha uma expectativa lá atrás, quando a gente fala Mourão, Renato Hamilton Mourão, né, vice-presidente da República, Sim. com uma pessoa que tem assim, para mim, sempre uma posição muito tranquila, muito pensativa de fala, muito pacificador, que eu acho que a função exige, né? O executor hoje, o gestor público em cargo executivo, ele tem que ser um agregador, ele não pode ser aquela pessoa que não seja aberta ao diálogo. E eu via lá atrás, você se recorda, por isso que você fez essa fala, que eu gostaria muito de ver o Hamilton Mourão nessa disputa aí como uma terceira ou quarta via, né? O que não se realizou. Mas assim, não acredito também que uma especulação quanto ao ex-presidente Michel Temer, até porque tive falando com ele esses dias, e não há realmente essa expectativa, né? Há uma expectativa de uma terceira via, mas na composição de um diálogo, mas não na pessoa do Dr. Michel Temer. Agora, também não acredito que o atual governador Rodrigo Garcia tenha falado que não apoiaria o João Dória. Também acho que é especulação da oposição, porque tem o Rodrigo como uma pessoa muito responsável, muito séria, muito leal ao governo que foi João Dória, que ele fez parte como vice-governador, e isso seria uma traição que ele estaria fazendo de largada. E hoje eu acho que a política, Paulo, não permite traição. A política hoje ela é muito rápida. Ao mesmo tempo que as pessoas sobem muito rápido, elas caem muito rápido, porque as informações que a gente tem nas redes sociais, elas acontecem por milhares de mensagens. Então, hoje não há mais espaço. Se ele começasse uma campanha já traindo aquele que o levou ao cargo que ele ocupa hoje, ele já estaria queimando na largada a sua campanha. Ninguém perdoa o traidor, né, Renata?
Alguns esquecem ou fingem que esquecem. Toda essa questão envolvendo a candidatura do João Dória, há quem diga que ele está provando do próprio veneno, né? Eu fui filiada ao PSDB desde os meus 16 anos de idade. Então, assim, o formato que o PSDB tem hoje é muito decepcionante. O que eu vejo acontecer no PSDB, a história que eu lembro, a admiração que o meu pai tinha pelo partido, pelas pessoas que criaram o partido. E, assim, na minha visão, não obstante eu tenha respeito e admiração pelo ex-governador João Dória, acho que ele, como gestor, ele seria um bom presidente da República. Eu acho que ele tem essa capacidade de gestão e mostrou isso na pandemia no estado de São Paulo, governando o maior e mais importante estado do país. Porém, eu acho que ainda, como muito acontece na política no país, as pessoas colocam ali a sua vaidade, seus interesses pessoais e aquilo que elas galgam pessoalmente acima de quaisquer outros interesses. Então, o que está sendo feito com o João Dória não é muito diferente do que ele fez no passado com o próprio Geraldo Alckmin, que hoje nem no partido está. Então, eu sou um pouco desesperançosa em relação a essa chamada terceira ou quarta via e, sinceramente, acredito que seja ela qual for, não terá força sequer para fazer cosquinha nos dois principais adversários que a gente vai ter na próxima eleição. Eu tenho uma vela de 7 dias que eu tenho renovado na minha casa. 7 meses, né? Desculpa fazer a correção, né? Que você fala isso há muito tempo, né? A cada semana eu vou renovando a vela pela terceira via. Em relação ao João Dória, a impressão que eu tenho é que ele pagou o preço das coisas certas que ele fez e não das coisas erradas. Ele também fez coisas erradas, inclusive um comentarista aqui do programa, o Ronaldo Serápicos, definiu com muita propriedade. O João Dória faz as coisas certas pelos motivos errados, mas ele pagou o preço, principalmente, no meu modo de ver, das medidas de restrição de circulação, de fechamento de estabelecimentos, que eram necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas eram medidas antipáticas que tinham de ser tomadas, ele tomou e ele pagou o preço político, no meu modo de ver, principalmente por essa decisão, embora, como disse a Renata, ele também tenha tido participação em episódios de traição, como a que fizeram com ele, com o próprio Geraldo Alckmin, até com o Bolsonaro, né, que ele usou o slogan Bolsodória, né, o mote Bolsodória no segundo turno, e logo depois rompeu com o Bolsonaro. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira comentam as notícias com você, o empresário André Orsini, a advogada procuradora-geral do município de Santos, Renata Arraes. Nós vamos comentar 2 notícias que a gente já falou aqui ontem, já comentou aqui ontem, mas é interessante ouvir o André e a Renata sobre essas 2 notícias, que elas dão um clima de desmanchamento social, assim, de degradação social impressionante. Em Santo André, um aluno de escola estadual jogou um saco de farinha na professora quando ela entrou na sala. Outros alunos riram da situação. Um aluno protestou, que achou que devia respeitar a professora. Quando a diretora entrou, ele jogou uma lata de lixo na diretora. Uma degradação assim completa, né? Uma subversão. O professor é um profissional que merece todo o respeito. Se não é o professor, não tem médico, não tem engenheiro, não tem enfermeiro, não tem empresário, não tem nenhuma outra profissão, né? E em São Vicente, um vereador chamado Thiago Pereto, ele pregou olho por olho, dente por dente. Ele usou essa receita e recomendou a receita, Renata, de que quando você tem um vizinho que deixa o som alto de madrugada, você deve comprar uma caixa de bombinhas e durante o dia, de meia em meia hora, você joga uma bombinha para impedir que o vizinho durma também. Isso não é postura de um vereador, ele deveria lutar pela fiscalização da lei do sossego
Não olho por olho, dente por dente no século XXI. O que é isso, né? Então, e como você disse, é uma questão de degradação principiológica mesmo, né? A gente vive num país onde quem está onde deveria dar o exemplo, ou então ditar as condutas, não tem sequer condições de avaliar essas condutas. É um sistema político. Eu não conheço o vereador, não conheço o trabalho dele, não sei do conhecimento, da capacidade técnica que ele tem. Mas tomando por base apenas e tão somente a recomendação, a gente mais uma vez se depara com a situação de que a gente precisa prestar atenção em quem a gente está votando. Porque uma pessoa que, na condição de vereador, recomenda esse tipo de atitude, sequer conhece o princípio da legalidade, sequer conhece que existe legislação, sequer conhece as instituições, né, que a gente possui e o poder de polícia da administração que deve ser instado nesse tipo de situação. Ele recomenda praticamente a barbárie, ele recomenda o cometimento de crime, né? Porque você soltar bomba no vizinho, você pode causar dano, você pode causar lesão corporal, você pode causar tantas outras coisas, fora as consequências normais que uma rusga dessa, uma briga dessa pode vir a trazer. Mas a gente vê que a coisa sai realmente da educação, e daí a gente entra na outra notícia que para mim é muito mais triste do que essa do vereador, porque este vereador muito provavelmente foi alguém que não teve na sua base educacional o ensinamento necessário para conhecer minimamente, independentemente do que acontece e do que existe na legislação, o que é a conduta humana, né? A conduta cívica, de como que você deve proceder. Em relação à professora, a gente não se sabe nem como se pune um adolescente numa situação dessa, porque ele vai ser expulso da escola, é tudo que ele quer. Você tem algum crime que você possa enquadrar esta conduta, que possa minimamente penalizá-lo? Creio que não. Então, a gente precisa realmente rever os nossos conceitos e as nossas bases, porque este adolescente, ele vai ser o vereador amanhã. Escutando a Renata, é triste, né? Mas assim, Paulo, esse é o preço que a sociedade paga, né, por uma falta de respeito ao professor. Muitas vezes, e eu dentro da minha casa tenho uma professora, uma educadora, trabalhou durante 25 anos dando aula em unidade pública de ensino, e eu sei quantas vezes ela chegou em casa assustada com relação ao enfrentamento dos alunos com relação ao professor. E muitas das vezes os pais indo às escolas defender os filhos, o que é pior. Então você paga esse preço pela sociedade, é uma falta de respeito, uma falta de autoridade, uma falta, como disse a Renata, de punição, que você não sabe nem como vai punir um adolescente como esse. Então tem que ser revisto, isso tem que ser educação, a gente tem que dar em casa, a gente não tem, o aluno vai lá para ter conhecimento, para ter aprendizado, mas educação, eu sou da época que eu estudava e tinha que levantar quando o professor entrava na sala de aula, a gente cantava o hino nacional, a gente tinha o SPB, né, que a gente aprendia o que é a política brasileira, né, a Organização Social e Política Brasileira, o que nos dava uma noção do que faz um político. Hoje, se você sair na rua, numa época de um ano de eleição, e perguntar o que faz um deputado, grande parte das pessoas não sabe para que serve um parlamentar. Então, assim, é o preço que a sociedade paga. A ignorância leva a casos extremos como esse, como é o caso do vereador, né? Então, o que você faz? A pessoa liga o som, você joga bomba. Se amanhã, então, ele resolver fazer algo maior, você joga uma bomba maior e aí cria um confronto que vai terminar onde? Na polícia, que também não pode fazer nada, que aí vira uma ação judicial, que aí vira até um acabar tendo uma agressão física ao outro. Então, quer dizer, não é isso que a sociedade merece, Paulo. A sociedade merece pessoas que deem exemplo, pessoas que tenham respeito pelo educador, que tenham admiração. Eu tenho certeza que a Renata, você e quem está nos assistindo tem muita lembrança boa dos nossos professores, muito respeito. Eu moro no mesmo prédio do que o dono da escola onde eu estudei e fico muito feliz quando vejo meus ex-professores entrando lá para visitá-lo, né? E assim, tem um carinho, uma admiração, tenho vontade às vezes até convidá-los para ir até a minha casa, né? Então assim, e graças a Deus o que nós somos hoje, né, Renata e Paulo, graças aos nossos educadores,
que nos deram o caminho, nos deram o norte para a gente chegar onde a gente chegou. Então, assim, a sociedade precisa rever essa forma de educação. A sociedade precisa rever a forma que ela educa os seus filhos para irem às escolas. Porque senão atos como esse, Paulo, acontecem dia a dia. Só eles não vêm para a mídia, mas eles acontecem em escolas públicas aqui da nossa região. Me lembro de um fato isolado, para não me estender, de um aluno que tirou o vaso sanitário e jogou numa viatura da Polícia Militar. Então, quer dizer, você tem fatos como esse aqui, não chega na mídia. Então, a gente tem que enfrentar isso. Isso é uma coisa que a sociedade vai deixando, mas chega um momento que a gente tem que rever o que nós queremos para os nossos jovens. E a partir do momento da educação, é a base de tudo para a gente reverter isso tudo. Ontem aqui no programa, o advogado Roberto Mohamed, que estava como comentarista, ele disse que no Colégio Universitas de Santos aconteceu uma tentativa de agressão de um aluno ao professor, o professor se defendeu, o relógio do aluno voou longe quando o professor se defendeu, e o aluno é filho de um advogado, e o Universitas mandou embora o professor que foi agredido. Uma questão assim, uma coisa impressionante. Péssimo exemplo, né? A Renata Arraes, ela colocou com muita propriedade, o aluno que faz isso hoje pode ser o vereador que incentiva esse confronto amanhã. Por falar nisso, uma notícia tristíssima de ontem nos Estados Unidos, no Texas, na cidade de Uvalde, é de mais um massacre cometido por um atirador, Renata. Um aluno de 18 anos entrou na escola e atirou em várias crianças, 19 delas já morreram, algumas estão feridas. Uma professora se colocou como escudo humano contra as crianças, foi alvejada e morreu. Um outro adulto morreu e o adolescente que cometeu esse massacre foi morto, foi abatido pela polícia também. E essa notícia vem logo em seguida, quando a gente teve, acredito que há 15 ou 20 dias atrás, aquele massacre do supermercado, onde o atirador, ele estava, usando uma palavra bem coloquial, caçando pessoas negras, né? E passados 15 dias, as pessoas sequer conseguiram absorver essa crueldade. Vem mais um nos Estados Unidos, continua essa questão sempre acontecendo, né? É quase que uma coisa corriqueira nos Estados Unidos esse massacre. O presidente dos Estados Unidos se manifestou acerca, mais uma vez, do controle da questão do armamento da população, mas na minha opinião, esse presidente John Biden, ele é um pouco devagar, ele fala, eu não vejo muito o que ele faça, né? Eu não consigo enxergar nele um perfil muito empreendedor e que traga realmente modificações em qualquer outra política que os Estados Unidos desenvolvem, uma visão que eu tenho do que vem acontecendo lá, mas fica muito claro que nos Estados Unidos os jovens precisam de um acompanhamento maior em relação à saúde mental, porque existe realmente, são muitos casos em que isso acontece. A gente não tem talvez a violência urbana, eles não têm a violência urbana que se tem aqui no Brasil, mas são casos chocantes porque sequer tem um motivo concreto na escolha daquelas vítimas. Essa escola tinha onde 19 crianças pelo menos foram assassinadas e por enquanto parece que 2 adultos também já está confirmado. É uma escola para crianças entre 5 e 10 anos, né? Que motivação poderia levar alguém a assassinar crianças quaisquer de 5 a 10 anos? Então realmente é revoltante e é necessário nos Estados Unidos rever a questão do armamento mesmo da população, dessa política, né, de porte e venda de armas, porque este rapaz, estava conversando com o André quando a gente chegou aqui sobre essa notícia, ele estava fortemente armado, inclusive com fuzis. Qualquer pai ou qualquer mãe sente hoje a dor dos pais dessas crianças assassinadas. Você deixa um filho na escola e vai buscar o seu filho assassinado na escola depois, uma criança. E uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção, André,
é que pessoas que cometem esse tipo de atentado, esse tipo de crime, emitem alguns sinais antes, né? Algum sinal é preciso estar atento, a gente precisa aprender, de alguma maneira, a captar esses sinais e evitar isso, porque é de uma tristeza infinita isso, né? Paulo, são 3.607 atentados a escolas nos últimos 6 anos. 597 no ano de 2021. Algo está errado. São números muito altos. Isso realmente tem que ser revisto. A forma com que se tem acesso a armas nos Estados Unidos tem que ser revisto. Porque não é possível que uma pessoa tenha um rifle, uma AR-15, dentro de casa, com 2 pentes, com armas e tal, e a gente debate muito isso no Brasil. Vejo muitas pessoas falarem aqui, eu preciso andar armado para enfrentar o bandido. Quando você perguntar, você mataria o bandido? Não. Então, quer dizer, é uma violência que você vai gerar, né, a mais na sociedade, porque a partir do momento que você tem uma arma ali, você vai enfrentar um bandido e você não tem coragem de matar o bandido vai tomar a sua arma, essa arma vai ficar na mão do crime. Então, eu acho que, assim, os Estados Unidos têm que colocar uma nova política de armamento na população e, principalmente, e também não adianta de falar de leis mais severas, porque os Estados Unidos é o país que mais tem presos no mundo, né? Então, assim, algo tem que ser revisto, seja um atendimento psicológico, psiquiátrico, seja um acompanhamento desde que as crianças começam a entrar na escola, mas alguma coisa a sociedade tem que discutir com relação a isso, Paulo, porque a gente está voltando, né, quase na época da caverna, né? Que as coisas eram disputadas a martelada, um mata o outro para poder pegar alguma coisa. Então, eu acho que a gente está regredindo na evolução humana com relação ao armamento. Isso está ficando uma coisa muito corriqueira e outra, de muito fácil uso, né? Não sou contra as armas, eu acho que as armas são feitas para usar no momento certo. Eu sou contra o descontrole sobre isso. Então, acho que os Estados Unidos têm que ter uma reflexão sobre isso, como o país dado como exemplo no mundo, que serve de exemplo para outros países, ele tem que rever isso aí, porque os números são muito altos. E, Paulo, se você me permite, assim, a gente tem o costume de associar muito a questão desse tipo de violência, de armamento das pessoas com segurança pública, mas não é mais, não é uma questão, esse tipo de ataque não é uma questão de segurança pública, porque você não tem como prever 24 horas por dia onde uma pessoa como essa vai atacar, porque não é um criminoso predisposto, né? Não é uma pessoa que pratica crimes corriqueiramente para assaltar, para roubar, por conta de drogas, de vício. Ele é um criminoso imprevisível. A segurança pública não vai estar ali jamais para poder prevenir um problema desse. É uma questão mesmo de educação e saúde. Os Estados Unidos criou até um nome para isso, né? O lobo solitário, né? O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta quarta-feira, em que a advogada Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos, e o empresário André Orsini estão analisando, comentando as notícias com você. André, a gente falou do massacre nos Estados Unidos ontem no Texas, no bloco anterior. No Rio de Janeiro houve mais uma chacina ontem, no bairro de Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Uma operação policial contra o tráfico resultou em 22 mortes até agora. A polícia diz que só atirou em bandidos procurados e que reagiram, mas uma moradora foi baleada dentro de casa. Na gestão do governador atual do Rio, Cláudio Castro, que era o vice do Wilson Witzel, herdou no ano passado e tem pouco mais de um ano de gestão, já foram 39 chacinas com 178 mortes. A chacina é quando morre 3 ou mais pessoas numa mesma ocorrência. 31 dessas 39 chacinas foram em operações policiais. Paulo, eu vou falar novamente que nós falamos da educação, é o preço que a sociedade paga pelo descaso público, né? O Rio de Janeiro é característico disso. São anos e anos ali de descaso público, do enfrentamento
do que realmente deveria ter sido política pública de desenvolvimento de uma grande metrópole que é a cidade do Rio de Janeiro, o seu entorno. O que aconteceu? Incentivar a ocupação de áreas em áreas de preservação ambiental, em áreas sem o mínimo de infraestrutura, o que favoreceu a criminalidade se instalar lá para formar verdadeiros guetos, verdadeiros forte apache de confronto com o crime, né? Então a polícia hoje, o jeito dela fazer o enfrentamento é com um aparato muito forte, né? Então ela vai com helicóptero blindado, com os próprios carros blindados, e aí sempre acontece esse enfrentamento. Então eu às vezes falo assim, tenho até vergonha do carioca, porque, coitado, ele vai votar até num juiz federal achando que o juiz ia ser, né, afastado do cargo. Jamais a gente passaria isso pela cabeça, né, Paulo? Mas, assim, isso é o preço que, infelizmente, a sociedade paga por maus gestores no passado. Isso não é um problema. O Rio de Janeiro não tem esse problema de hoje ou de ontem. Esse problema no Rio de Janeiro começou a ser criado há mais de 30 anos atrás, com a ocupação de áreas que não poderiam ter sido ocupadas, né? Com o favorecimento de criminosos, muitas vezes que fazem parte até da vida pública, da política, e a gente tem vários filmes que mostram isso, né, que o crime está enraizado na política ali, dando cobertura, e aí, recentemente tivemos um exemplo de um vereador, um jovem vereador ali, né? Então, assim, hoje as notícias que a gente chega só podem ser notícia de enfrentamento, de tragédia, de chacina, porque não há outra maneira da polícia atuar ali, a não ser com um forte aparato de enfrentamento. E aí o que acontece? Ela é recebida da mesma maneira. Então, a maneira de resolver isso, e não há soluções simples para problemas complexos. E o Rio de Janeiro tem que começar a trabalhar isso para reverter daqui 10 ou 15 anos. Mas ele tem que começar, porque do jeito que está, do jeito que tem caminhado e do jeito que a gente tem visto que tem acontecido, Paulo, infelizmente aquilo ali vai terminar de uma maneira muito pior do que essas notícias que a gente tem dado, né? E eu novamente fico envergonhado como brasileiro e fico muito triste de ver o carioca tentando, porque dentro das comunidades tem pessoas muito boas. Eu já andei em algumas comunidades no Rio de Janeiro e eu sei que tem pessoas ali do bem, as pessoas ligadas ao samba, as pessoas ligadas ao carnaval, as pessoas trabalhadoras que saem muito cedo, pegam o transporte público, pegam o trem, pegam aqueles ônibus lotados para chegar no seu local de trabalho. Mas, infelizmente, essas pessoas são enfrentadas pelo crime organizado e ficam acuadas. Elas não têm nem como dar informação para a polícia, porque elas sabem que vai ter uma represália. Então, hoje a sociedade é presa ao comando do mais forte, que, infelizmente, no Rio de Janeiro o crime tomou conta. Duro, né? Na realidade, você passou, Paulo, o conceito de chacina com base no número de pessoas mortas, né, assassinadas no caso. Eu não conheço exatamente, não fui olhar hoje o conceito do dicionário Aurélio de chacina, mas a gente sempre... Isso é um conceito usado em jornalismo. Jornalismo, apenas do número, né? Mas normalmente a gente enxerga a chacina como aquela operação para matar, né? Quase que uma operação clandestina, para fazer justiça e matar pessoas sem possibilidade de defesa. No caso da operação no Rio de Janeiro, não tem também tantas notícias assim para a gente entender como ela foi articulada, mas o que a gente imagina que tenha acontecido ali não foi propriamente uma chacina, mas um confronto de policiais e de criminosos, porque a gente sabe que os criminosos, a gente não pode ser hipócrita também, não obstante a gente reconheça alguns e muitos abusos da polícia nessas operações, a gente sabe que os criminosos, eles não recebem esse tipo de operação tacando flores, né? A gente sabe como isso acontece, tentativa de fuga, foram mais de 20 veículos apreendidos nessas tentativas de fuga entre motos e carros, muito armamento também, droga foi
foi apreendida. Agora, lamentavelmente, a gente depende de uma investigação e de uma perícia que nem sempre é concluída no tempo devido e a contento, para a gente poder saber de onde vieram esses tiros e, por exemplo, para o caso da pessoa que nada tinha a ver com isso, que estava na sua residência, ela foi atingida muito provavelmente por uma bala que não foi direcionada a ela. Essa bala pode ter vindo tanto de um policial, como ela pode ter vindo de um criminoso, e só a perícia vai dizer de onde ela vem. Agora, que o confronto existe, ele está aí, a polícia precisa ser melhor aparamentada para enfrentar esse tipo de operação. É preciso a gente avaliar como essas operações tão danosas têm ocorrido com tanta frequência no Rio de Janeiro, porque a polícia está mal aparada, a polícia está mal treinada, a polícia não está com os mecanismos necessários de investigação para que essas operações consigam ser realizadas de uma maneira de mais sucesso, porque simplesmente matar bandido não é sucesso de operação policial, né? Operação policial tem que apreender produto de crime e prender criminosos, e não necessariamente matar. A história do Rio de Janeiro recente, ela inclui nas décadas de 60 e 70, na época da ditadura militar, presos políticos foram colocados em presídios junto de criminosos comuns. Começa aí, nasce aí a organização do crime no Rio de Janeiro, né? O Comando Vermelho, uma facção criminosa muito poderosa. Na década de 80, contraventores, os banqueiros do jogo de bicho, davam entrevista ao vivo no Jornal Nacional, né? Na transmissão do desfile das escolas de samba. 5 ex-governadores do Rio foram presos, dos 5 ex-governadores recentes. É evidente que uma coisa dessa não pode terminar bem, né? Então, a situação que o Rio de Janeiro atravessa hoje é uma situação assim muito crítica mesmo, de insegurança, de poder do crime organizado. E inclusive tem um político carioca, né, o Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura, bom ministro do Bolsonaro, que é candidato a governador em São Paulo, né? Ele não é candidato no estado dele, que ele lá a coisa... Poderia ser, né? Já que é um homem de logística, né? Porque a coisa lá é bem mais complicada, é melhor ser candidato aqui em São Paulo, né? A gente está vivendo, nesse momento, um dos episódios talvez o mais interessante, pelo menos nesse século, nos últimos 30 anos, da diplomacia internacional. A Rússia invadiu a Ucrânia, a Suécia e a Finlândia, que são próximas, a Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, ficaram assustadas. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou a Suécia e a Finlândia, se elas quisessem entrar na OTAN, que é a Aliança Ocidental, que se opunha ao Pacto de Varsóvia, que já é inexistente porque acabou aquela cortina de ferro, aquele bloco soviético e os aliados. A Suécia e a Finlândia pediram, apesar da ameaça, filiação à OTAN, e um autocrata, o presidente da Turquia, Erdogan, ele se opõe. E se um dos 30 países se opor, a Suécia e a Finlândia não entram na OTAN, que seria uma maneira, são países bem menores, né, de se opor, de se prevenir contra a ameaça russa. Hoje, delegações diplomáticas da Finlândia e da Suécia estão na Turquia para tentar reverter essa tendência de veto. É um episódio muito interessante, não é, Renata, da diplomacia internacional? Sim, na verdade a gente vê que o mundo está todo muito preocupado, principalmente os países menores, em se proteger com os países grandes. E imaginou-se, né, a Rússia tentou, né, impor esse temor à Suécia e à Finlândia. Elas realmente enfrentaram com o apoio de alguns grandes e não se imaginava que isso fosse acontecer. Eu tenho um irmão diplomata. Meu irmão está em Madrid, na Espanha, e realmente a diplomacia tem sido, na conjuntura atual, uma das maiores e mais importantes, né, atribuições, tarefas dos países desenvolvidos, porque é a única forma que você tem de reverter quadros, como até esses que a gente está vivendo hoje na guerra da Ucrânia.
Paulo, eu também tenho um sobrinho que está lá no Parlamento Europeu, sempre foi o objetivo de vida dele, hoje ele está lá tratando esses assuntos de guerra e às vezes quando eu converso com ele vejo que os interesses são maiores daqueles que as informações chegam para nós, né? Então, eu acho que aquele pedaço ali vive um momento de sentar no diálogo, porque a Finlândia precisa estar dentro da OTAN por uma questão de segurança nacional, de sua população. Ela viu o que tem acontecido com a Ucrânia, ela tá vendo que a Rússia não está tendo limite, principalmente atacando muitos civis, né? Então ela tá prevendo que, acabando essa guerra, para onde eles irão? Para dentro de nós. Então, assim, é uma questão de sobrevivência, de segurança, esses países se unirem em bloco, realmente, porque onde não há o diálogo, que entra o confronto, foge e extrapola a razão, né? E quando a gente perde a razão, muitas vezes movido pela emoção, surgem guerras e que demoram anos para serem resolvidas. A gente tinha uma expectativa, e eu fiz alguns comentários aqui, que eu achei que essa guerra não passava de 60 dias. A gente já tem arrastado. Então, 90 ontem, né? Então, eu acho que assim, o momento é do mundo, não só desses países que fazem fronteira, seja 1.300, ou seja 30, ou seja um país que não faz fronteira, mas que está dentro de um bloco da Europa, de fazer uma união, primeiro em objetivo da paz. Eu acho que tem que realmente sentar e renegociar. Agora, um exemplo para o mundo, né, Paulo, que a gente tem que rever os nossos conceitos de sustentabilidade, os nossos conceitos de objetivos futuros, porque você hoje ficar aqui nesses países, muitas vezes na mão de fornecimento de uma matéria-prima básica, que é o gás, para a sobrevivência do ser humano que tem um frio como aquele, na mão de um país que sabe que detém esse monopólio e ele vai fazer o outro sofrer, você fica muito vulnerável a isso. Então, eu acho que é um momento muito importante. Eu fico, assim, muito satisfeito do irmão da Renata, do meu sobrinho, que está com 27 anos, já tendo essas discussões lá dentro do Parlamento Europeu, de criar novas soluções e principalmente de criar um novo diálogo para o mundo. Acho que a maneira do mundo hoje dialogar tem que ser um pouco mais aberta, mas com objetivos mais distantes, objetivos mais futuros, né? Porque realmente, se a Rússia avançar nessa guerra para cima da Ucrânia, ela vai perceber que ela realmente vai conseguir avançar em outros países. A gente espera que a diplomacia possa resolver essa situação, mas é muito interessante de acompanhar. Dos 30 países da OTAN, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, tem 29 que querem acolher a Suécia e a Finlândia com muito entusiasmo. E entusiasmo significa com Deus dentro, né? E tem a Turquia, que depende muito do petróleo, do gás russo, como outros países desses 29 também dependem. E tem ligação forte com a Rússia, econômica, e também tem motivos internos para não querer a Finlândia e a Suécia, porque entendem que a Finlândia e a Suécia acolhem minorias turcas que o Erdogan considera terroristas. É interessante de acompanhar. Vamos acompanhar com o sobrinho do André e com o irmão da Renata. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo a Renata Reis e o André Orsini pelos comentários, pelas análises das notícias, a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, meia-noite e meia na representação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.